Oi, mais uma videoaula. Essa aula a gente vai falar sobre modelos atômicos. Antes de eu começar a falar sobre o modelo atômico de Dalton, vou falar dos primeiros caras que falaram sobre o átomo. Os primeiros caras que falaram sobre o átomo foram os filósofos, tá? Átomo vem da palavra ad, não, e tomo, divisível, não divisível. Então, acreditava-se que a menor partícula que existia na matéria era o átomo. Hoje a gente já sabe que não é isso, mas os filósofos eles acreditavam que era o que formava as substâncias. Aí Dalton, estudando sobre isso, ele elaborou alguns postulados aí para definir melhor como que é a matéria. Então ele foi o primeiro a elaborar realmente um modelo sobre o átomo. Então o que ele dizia? Todas as substâncias são formadas por átomos, então tudo é formado por átomo. Então, desde a minha blusa aqui, até eu mesma, o óculos, o vidro, a câmera que está filmando, tudo é formado por átomo. O ar que nós respiramos estão formado por átomo. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características. Ou seja, se eu tenho dois átomos de hidrogênio juntos um lado a lado, segundo Dalton, eles são iguais em todas as suas características. Tamanho vai ser igual, cor vai ser igual, massa igual, todas as características iguais. Os átomos de diferentes elementos químicos são diferentes entre si. Então, se eu pegar o átomo de oxigênio e colocar do lado do átomo de hidrogênio, eles vão ser diferentes. Massa diferente, tamanho diferente, cor diferente, tudo diferente. As substâncias simples são formadas por um átomo de um mesmo elemento químico. Então, por exemplo, H2. H2 são dois átomos de hidrogênio. Então, isso é uma substância simples. Átomos com diferentes elementos aí, vamos lá, substâncias compostas, também chamadas de compostos químicos, ou simplesmente compostos, são formados por dois ou mais átomos diferentes, que se combinam sempre numa mesma proporção. Então, por exemplo, a água. A água é formada por dois átomos diferentes, H2O. Eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio. Então, ou seja, sempre vai ser H2O formando a água? Sempre vai ser H2O formando a água. Então, vai ser sempre nessa proporção de dois hidrogênios para cada um oxigênio. Átomos não são criados nem destruídos. São esferas rígidas, indivisíveis. Então, a palavra para o átomo de Dalton é esfera rígida, indivisível, tá? Os átomos de Dalton são indivisíveis. Nas reações químicas, os átomos se recombinam. Então, assim, é aquela história de nada se cria, tudo se transforma. Então, você quer um composto diferente daquele que você tem, você transforma ele. Então, ele se recombina e se transforma em uma nova substância. Aqui mostra a aparência do modelo atômico de Dalton. Então, aqui eu tenho átomos, os átomos diferentes têm tamanhos diferentes, cores diferentes. Átomos iguais são iguais. Então, por exemplo, tem uma substância simples que é formada por dois átomos iguais. Aqui, ó, dois átomos iguais. Eles vão ser iguais em todas as suas características. E substância composta, aqui, ó, são diferentes. Então, átomos diferentes são diferentes nas suas características. De Dalton, depois de um tempo que Dalton fez esses postulados, vários outros pesquisavam sobre Dalton e aí chegou um cara chamado Thomson. O que o Thomson ele fazia? Ele estudava os raios catódicos, tá? E aí, ele estudando os raios catódicos, que são raios que possuem certa carga, ele descobriu que existiam partículas menores do que o átomo em si, ou seja, o átomo, a partir daqui, ele de indivisível passou a ser divisível mesmo. E ele denominou essa partícula e chamou de elétron. Então, ele descobriu uma partícula com carga negativa e chamou de elétron.
E ele criou esse modelo aqui, ó. Como que é esse modelo? Esse modelo, ele é uma esfera com carga positiva e por essa esfera toda tem esses elétrons que têm carga negativa. Esse modelo é mais conhecido como pudim de passas, tá? Por que pudim de passas? Porque pudim, quando é um pudim que tem as passas nele todo, e você consegue cortar com facilidade. Então, esse átomo ele não é mais indivisível. Ele é divisível sim, e nele tem os elétrons que estão atraídos por essa carga positiva grande. Então, o núcleo é positivo e grande, e ao redor dele e dentro dele tem esses elétrons de carga negativa. Como os elétrons eles ficam presos por essa carga positiva, lembra que positivo sempre atrai negativo, então um segura o outro ali. Aí veio o modelo atômico de Rutherford. Rutherford era um cara que estudava aí raios com partícula alfa, beta e gama. Mas nesse caso aqui ele estava estudando as partículas alfa. As partículas alfa são partículas que possuem carga positiva. Lembra que eu falei? Negativa atrai positivo. Agora, positivo com positivo se repele. Então, ele imaginou o quê? Ele viu o modelo atômico de Thomson, que tinha as partículas chamadas elétrons, e aí ele imaginou: se a carga positiva for grande do jeito que era o modelo de Thomson, isso quer dizer que os raios positivos eles vão ser todos repelidos. Mas quando ele fez o experimento, que ele pegou aqui, ó, e jogou os raios em uma folha de ouro, o que ele viu foi o contrário. A grande maioria ultrapassou. Então, olha aqui as setas. A grande maioria ultrapassou. O que se esperava que se fosse realmente esse núcleo positivo bem grande, era que a maioria não ultrapassasse, retornasse, mas a maioria ultrapassou. Então, ou seja, o núcleo, ele não é grande do jeito do que o Thomson falava. O núcleo ele é bem pequenininho. E aí ele elaborou um outro modelo, tá? E fez alguns postulados. Então, primeiro, o átomo não é maciço, ele apresenta mais espaço vazio do que preenchido, isso quer dizer que o núcleo dele é pequenininho. A maior parte da massa do átomo se encontra na região central, no qual chamamos de núcleo. Então, aqui, ó, nessa região central, que é o núcleo, é onde está a massa do átomo, que tem carga positiva, aonde estão os prótons. Então, ele colocou o próton no modelo atômico. O que é o próton? O próton é a partícula de carga positiva. Na região ao redor do núcleo, que chamamos de eletrosfera, estão os elétrons, que são muito leves, muito mais leves do que os prótons. Então, aqui, ó, nessa região em volta, que é muito maior do que o núcleo, é onde estão os elétrons e eles são bem pequenininhos. A massa dele é tão pequena que chega a ser até desprezada, tá? A contagem do número de partículas que atravessavam eram desviadas pela carga positiva do núcleo, permitiu fazer uma estimativa de um raio entre um átomo e outro. Então, assim, os átomos eles ficam uns do lado do outro, tá? Então, ele conseguiu saber quanto que tinha entre os núcleos. Então, ele sabendo quanto que tinha entre os núcleos, ele conseguia determinar qual era ao redor do átomo. Então, ele sabia qual era o raio atômico, que a gente chama de raio atômico. Então, o modelo dele tinha essa aparência aqui. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um núcleo, que é uma região bem pequena. E nesse núcleo estão as partículas que ele chamou de prótons. Depois dele vem um cara chamado James Chadwick, que descobriu uma partícula que não tinha carga nenhuma. E essa partícula chama-se nêutron. Por exemplo, aqui, ó, as partículas vermelhas provavelmente são os prótons e os azuis são os nêutrons. O que acontece? Lembra que eu falei
Partícula positiva com partícula positiva se repele. Então, como que eu vou manter um núcleo pequenininho desse jeito aí, com um monte de partícula positiva junto? Entre as partículas positivas eu tenho os nêutrons e aí esses nêutrons mantêm aí os prótons juntos. Ao redor desse núcleo, eu tenho essa outra região que ele deu o nome de eletrosfera, que é onde estão os elétrons. Então, eu tenho os prótons, os nêutrons e os elétrons nesse modelo atômico. Esse modelo atômico, ele tem um sistema como se fosse quase planetário, ó. Cada elétron segue uma órbita, tá vendo? Então, parece até o nosso sistema solar. Então, é como se os elétrons seguissem aqui a sua órbita elíptica. E ele falava que isso era de forma aleatória. Só que aí veio alguém complementando aí a ideia de Rutherford, que foi um cara chamado Bohr, Niels Bohr. O Bohr, ele pegou o modelo de Rutherford e deu uma complementada. O que ele descobriu aí? Que, peraí, o núcleo é pequeno, sim, certo? O núcleo é bem pequenininho, sim. Esse núcleo tem os prótons, tem os nêutrons, ele é bem pequeno, ele é responsável pela massa aí do átomo. Só que os elétrons, eles não circulam de forma aleatória, tendo uma órbita aleatória ao redor do núcleo. Ele descobriu que a região da eletrosfera ela é dividida em camadas ou níveis de energia. Então, eu posso chamar de camadas ou níveis de energia. Por enquanto, nós falamos que tem 7 camadas, tá? Só que novos átomos são descobertos, então essas camadas elas podem aumentar aí. Então, por enquanto, nós falamos que tem 7 camadas. E esses elétrons, eles mudam de camada. Então, eles podem ir para uma camada mais externa ou uma camada mais interna, tá? Só que tem um problema. Quando o elétron vai de uma camada mais interna para mais externa, ele precisa absorver energia. Por que ele precisa absorver energia? Vamos imaginar esses 3 átomos aqui, ó. Esses 3 átomos aqui, cada um está em uma camada diferente. O que está mais próximo do núcleo tem menos energia do que o que está mais distante do núcleo. Então, quanto mais distante no núcleo, mais energia ele precisa ter. Então, se ele vai de uma camada que está mais perto do núcleo para uma camada que está mais longe do núcleo, ele vai precisar absorver energia. Agora, se for o contrário, se ele estiver numa camada mais externa e ele precisar ir para uma camada mais interna, ele vai liberar energia. E essa energia que é liberada, a gente consegue visualizar. Por exemplo, a lâmpada. A lâmpada é a liberação de energia dos elétrons que estão voltando para sua camada. Então, cada substância, ela libera energia em uma coloração. Então, aqui, ó, eu tenho 3 possíveis saltos do elétron do hidrogênio. Então, o elétron do hidrogênio ele pode ir para a camada 1, para a camada 2, para a camada 3. Quando a quantidade de energia que ele libera, conforme ele for liberando, ele vai liberar uma coloração diferente, ó. Se tiver na camada 4, que é ele absorveu muita energia para liberar muita energia, a curva de onda, olha, de cor é o que a gente chama de menor, certo? A frequência dela é menor. Então ela vai liberar a coloração azul. Agora, se estiver numa camada mais próxima, que é a 3, e voltar para 1, a frequência ela é mais branda, menor, né? Que a gente chama de menor. E aí a coloração vai ser azul clara. Agora, se for numa camada próxima, a frequência ela é bem menor. E aí eu vou ter a coloração vermelha, tá? Chegamos ao fim dessa aula. Recadinhos para vocês. Tem atividades lá no Classroom, tá? Então entrem lá para fazer as atividades no Classroom. Da aula de hoje, vou deixar a atividade lá também respondam, tá? Aqui na descrição do vídeo vai ficar os slides e exercícios.
Esses exercícios, alguns vão estar na atividade, mas não são todos. Se vocês quiserem fazer esses exercícios, fica aí a título de curiosidade, tá? Então, beijos, bons estudos!